Então, a aula de hoje a gente vai falar de derivação implícita e derivada da função inversa. Esse é o nosso conteúdo da aula de hoje. Mas a gente não poderia começar com uma forma mais linda do que apresentar uma equação como essa. Tá? Essa vai ser a equação mais linda que você vai ver hoje. Tá? Ela é belíssima. Eu te pergunto, será se você conseguiria, por alguns artifícios matemáticos, conseguir isolar o x ou o y nessa equação? Será que a gente conseguiria fazer isso? Vamos pensar aqui, ó. Tem x e tem y desse lado, tá? Então, esse lado aqui tem um cubo aqui. Você ia ter que desenvolver esse cubo, tá? E quando desenvolve esse cubo, esses fatores deverão se multiplicar em algum momento. Então, querer isolar x e y nesse tipo de equação não é uma boa ideia. A maioria das vezes, essas equações, é pouco provável que você consiga, por artifícios matemáticos, conseguir isolar x e y. Tá? Daí surge o que nós chamamos de função definida implicitamente. Tá bom? De agora em diante, pelo menos nesta aula, a gente não vai ter as funções explícitas. O que eu quero dizer com isso? A gente não vai ter funções assim, ó. F de x igual a uma certa sentença que depende de x. Tá? A gente não vai ter isso. O que a gente vai ter é y e x se misturando e a gente não conseguindo isolar os dois. Tá? Então a função vai estar lá. Só que você não sabe exatamente a cara dela. Mas não quer dizer que só porque ela está lá, que você não consegue fazer contas com elas. Pelo contrário, você consegue. Daí se define o que a gente chama de derivação implícita. Nós vamos pegar as funções definidas implicitamente e derivá-las. A gente vai conseguir derivar essas funções mesmo sem saber qual é a cara delas. Tá? Essa que é a mágica da coisa. Então vamos lá. Então, derivação implícita e derivada da função inversa. Essas são as coisas que a gente vai fazer hoje. Observa lá. Eu coloco para você 3 exemplos. A primeira é a equação da circunferência. Tá? A segunda, você tem x ao cubo mais y ao cubo igual a 6xy. Olha, vou pegar essa segunda aí, por exemplo. Olha o que a gente tem aqui na segunda. X ao cubo mais y ao cubo igual a 6xy. Olha para cá. Será que a gente consegue isolar o y aqui? Vamos pensar o seguinte. Vamos passar um x para lá e essa parcela para cá? Para ver se a gente consegue fazer isso? Ficaria assim, ó, y ao cubo menos 6xy. Isso é igual a menos x ao cubo. Se você coloca aqui o y em evidência, vai ficar y vezes y ao quadrado menos 6x, isso é igual a menos x ao cubo. Aí, se você passa isso para lá, você vai ter y, dependendo de alguma coisa que tem y. Entende? Então, não é uma boa ideia fazer essas coisas. Tá? Você não vai conseguir isolar o x e o y. Esse é o problema desse tipo de função. Tá? E esse tipo de função a gente fala funções definidas implicitamente. O outro exemplo que nós temos lá, o exemplo 3, você tem um x à quinta mais 3x quadrado y quadrado mais 5x à quarta igual a 12. Tá bom? Nesse último exemplo aí, você tem lá, no lugar do y, eu escrevi f de x. E da mesma forma, você não consegue isolar. Tá? Não consegue isolar esse y. Então, o que a gente vai fazer? Como é que se faz, então, para eu calcular a derivada desse tipo de função? Se aqui o y for o f de x, como que eu faço para calcular a derivada? Ou seja, quem é f' de x? Essa é a pergunta. Lembre-se que se y é a f de x, então f' de x é dy dx. Tá? Então vamos pegar essa equação, que é a equação mais bela de hoje, talvez a mais bela do curso. Tá? Vamos derivar ela. Tá? Como derivar isso? Vamos pensar. Olha,
você enxerga isso aqui como um polinômio, por enquanto. Se você enxergar isso aqui como um polinômio, como se deriva o polinômio? Quem lembra? Pega o expoente, joga para frente e subtrai uma unidade, certo? Só que tem uma coisa aqui dentro. Então, eu vou usar a regra da cadeia. Tá? Então, eu primeiro derivo o polinômio, naturalmente, pego o expoente, jogo para frente, subtraio uma unidade, depois eu multiplico pela derivada do que tem lá dentro. Tudo bem? É isso que a gente vai fazer, tá? Então, vamos derivar isso. Como é que vai ser? Vai ficar 3 vezes x ao quadrado mais y ao quadrado menos 1 elevado a 3 menos 1. Então, eu já derivei como se fosse um polinômio. Agora, eu vou usar a regra da cadeia. Vou derivar o que tem aqui dentro. Vezes a derivada do que tem aqui dentro. Eu vou só escrever isso. X quadrado mais y quadrado menos 1. Vou derivar isso. Tá bom? Daqui a pouco eu vou fazer essa derivada. Isso aqui é igual. Você não está vendo que tem um produto aqui? Se tem um produto, esse y é uma função que depende de x. Tá? Então, pensa que é uma função vezes outra função. É um produto. Eu tenho regra de derivação para produto, não tenho? Que é a regra do produto. Então, vamos lá. Derivada do primeiro, que é 2x, vezes o segundo normal. Mais o primeiro normal, vezes a derivada do segundo. Vou colocar aqui, ó, y cubo. Vou escrever assim, ó, derivada. Tá bom? Que eu ainda vou fazer a derivada. Tá? Muito bem. Então, isso aqui vai ficar assim, ó, 3 vezes x quadrado mais y quadrado menos 1 elevado ao quadrado, tá? Vezes... eu tenho que derivar isso, tá? Isso aqui é uma soma e uma subtração. A derivada de soma e subtração eu sei. É a derivada do primeiro, que é 2x. E a derivada de y quadrado, quanto é? Quanto é que é? 2y? 2y vezes dy dx. Lembra quando a gente apresentou a regra da cadeia para vocês? A gente apresentou assim, ó. A gente apresentou através de um certo u ao quadrado, lembra? Que a derivada disso aqui era 2u vezes a derivada de u em relação a x. Lembra quando a gente apresentou isso na aula passada? Tá? Então, é a mesma coisa que a gente faz aqui. Então, mais derivada de y ao quadrado é 2y vezes dy dx. Tá bom? Vou colocar um colchete aqui. Tá? Menos a derivada de 1 é 0. Não preciso colocar. Então, eu vou fechar aqui o colchete. Isso aqui é igual 2x y cubo mais x ao quadrado vezes derivada de y cubo. Como vai ficar? 3y ao quadrado vezes dy dx. Muito bem mesmo. Agora, olha, quem é que eu quero? Não é dy dx? Então, eu tenho que dar um jeito de isolar ele. Tá? Já tenho dy dx lá daquele lado, eu tenho um certo dy dx bem aqui. Ó. Então, eu vou pegar isso e vou multiplicar com esse, multiplicar com esse. Tá? Vai ficar assim, ó, 3 vezes 2 vai dar 6. Então, esse aqui vai ficar 6x quadrado mais y quadrado menos 1 elevado ao quadrado. Olha, já multipliquei esse com esse. Mais... Agora, multiplicar esse com esse cara aqui. Vai ficar 6y x quadrado mais y quadrado menos 1 elevado ao quadrado dy dx. Isso aqui é igual a isso aqui. Eu vou passar logo essa parcela, que tem dy dx, vou passar para esse lado, tá? Está positivo, vou passar negativo. Menos x quadrado, na verdade, 3x quadrado, y quadrado, dy dx,
Isso aqui é igual, ficou só essa parcela lá. 2x y ao cubo. Tudo bem? Só arrumei as coisas, tá? Agora sim, olha. Eu tenho dy dx aqui, eu tenho dy dx aqui. Vou colocar ele em evidência. Essa parcela aqui não tem dy dx. Vou passar lá para o outro lado, tá? Então vai ficar assim, ó. Olha, dy dx que multiplica quem? Eu estou colocando dy dx em evidência. Então vai sobrar quem? Vai sobrar 6y que multiplica x² mais y² menos 1 elevado ao quadrado. Tá bom? Agora vem aqui. Menos 3x² menos y² menos 3x² y², tá? Isso aqui é igual. Do outro lado, aqui tem 2xy², e essa parcela aqui está com sinal positivo. Eu passo para o outro lado, vai com sinal negativo, tá? Que é menos 6x x² mais y² mais y² menos 1, isso tudo ao quadrado. Tá bom? Esse carinha que está multiplicando vai passar dividindo, tá? Então vai ficar assim, ó. Vai ficar só dy dx desse lado. Dy dx é igual a isso tudo, 2xy³ menos 6x x² mais y² menos 1 ao quadrado, dividido por isso. 6y x² mais y² menos 1 elevado ao quadrado menos 3x² y². Tá aí. Essa é a derivada. Bonitinha, né? Não é bonitinha? Tá aqui, ó. Eu não consigo isolar quem é y. Não consigo fazer isso. Mas através de continhas, que parecem contas um pouco complexas, né? Eu consegui descobrir quem é dy dx, mas dy dx não é a derivada da função? Consegui estabelecer quem é a derivada da função. Tá? Muito lindo mesmo. É assim, é lindo porque vocês não estão enxergando ainda. Tá? Porque vocês podem pensar assim, o que é o fruto do amor? Né? Fruto do amor, na poesia, você pode pensar que é alguma coisa, mas na matemática é a derivada, né? Então você pode enxergar que isso aqui é o amor e a derivada do amor é isso. Alguns podem pensar que eu estou louco, mas pega o GeoGebra e vê o que é isso. E vê se isso não é apaixonante. Eu vou mostrar para vocês como é apaixonante. Observa. Vamos colocar isso no GeoGebra. Quem é mesmo lá? É x² mais y², x² mais y² menos 1 elevado a 3. Isso é igual x² vezes y ao cubo, é isso? Isso não é lindo? Isso é lindo! Isso é lindo demais, cara! É por isso que quando a gente vai fazendo as contas, as coisas vão ficando tão complicadas, porque realmente o amor ele é um pouco complexo. É isso. É isso. Entendeu? Então, por mais que você não consiga definir implicitamente a coisa, mas a coisa está lá.
É como alguém pergunta para você, como você ama essa pessoa? É inexplicável. Não consigo exibir isso, mas através de conta eu mostro para você. Tá? Então, olha, essa equação é o nosso coração, né? É o nosso coração. Então, para quem gosta de tatuagem, curte tatuagem, nunca mais vai tatuar um coração, né? Coloca essa equação lá, mais bonita, e isso vai gerar assunto. Vai gerar assunto, porque a pessoa vai olhar assim, que desgraça é essa, rapaz? Aí vai dizer, porque você não está olhando com outros olhos. É por isso. Muito bem, então essa é a nossa equação 1 da aula de hoje. É um belo coração, né? Muito bem, vamos lá. Continuando. Então temos aí diversas equações, tá? E a gente vai atrás agora de determinar suas respectivas derivadas, tá bom? Então, a ideia sempre é essa. Você dificilmente vai ter a expressão da função, tá? Por exemplo, esse nosso exemplo 1 ali, que é x à sexta menos 3y à sexta menos y à quinta, isso é igual a 0. Tá? A gente consegue isolar aqui o y? Não. A gente consegue isolar o x, né? Mas o y não. Tá? A gente consegue isolar o y. Tá bom? Então, como é que a gente vai fazer? Da mesma forma. Vamos derivar naturalmente. Tá? Então, a derivada de x à sexta é quanto? 6x à quinta. Menos, derivada disso aqui, quanto é que dá? 18y à quinta vezes dy dx. Não esquece que o y ele é uma função que depende de x, tá? Menos, quem é a derivada aqui? 5y à quarta vezes dy dx. Muito bem. Tá bom? Vou pegar esse cara aqui e passo lá para o outro lado, tá? Então vai ficar assim, ó. E vou colocar aqui o dy dx em evidência, tá bom? Vai ficar dy dx. Quem é que sobra? Aqui menos 18y à quinta menos 5y à quarta. Isso é igual a menos 6x à quinta. Tá? Vamos fazer bem aqui. Vai ficar dy dx é igual. Olha, tem um negativo aqui, tem negativo, negativo. Posso esquecer todos os sinais, deixar tudo positivo, tá? Então vai ficar 6x à quinta dividido por 18y à quinta mais 5y à quarta. Essa é a derivada. Tá bom? Essa é a derivada de y. Nota, a derivada está dependendo de x e de y. Pode ser que uma hora dependa só de x ou dependa só de y, não importa. Tá? O que importa é que você consegue determinar a derivada. Tudo bem? Muito bem, muito bem, muito bem. Esse é o nosso exemplo. Vamos para mais um exemplo. Considere essa equação. Exemplo 2. X mais y ao quadrado menos x menos y ao quadrado. Isso é igual a x à quarta mais y à quarta. Diz para mim, como é que eu vou derivar isso aqui? Como é que a gente vai fazer? Quer distribuir esse produto notável? Então tá. Então como é que a gente vai fazer? Se quiser distribuir, pode distribuir, não tem problema. Mas a gente já tem uma regra para isso, que é a regra da cadeia, certo? Você manda o 2 para frente e depois deriva quem está dentro, tá? Dá na mesma, tá? Então vamos mandar o 2 para frente. Vai ficar 2x mais y, tá bom? Vezes a derivada de quem está dentro. Vou escrever aqui toda a notação. Menos 2 vem para frente e a derivada de quem está dentro. Igual, vezes a derivada de quem está dentro. Isso aqui é igual, esse cara,
4x ao cubo mais 4y ao cubo dy dx. Tá bom? Muito bem. Então, isso aqui vai ficar 2x mais y. Isso aqui vai dar 1 mais dy dx, certo? Menos 2x menos y. E isso aqui vai dar 1 menos dy dx. Isso aqui é igual a 4x ao cubo mais 4y ao quadrado dy dx. Tá? Agora é só organizar, tá bom? Vamos distribuir tudo aqui. Eu já vou tirar todos esses parênteses, tá? Multiplicando com 1, vai ficar 2x mais 2y. Agora, multiplicando com esse, vai ficar 2x dy dx, 2y dy dx. Agora, multiplicando aqui e com 1 primeiro, menos 2x, aqui vai ficar mais 2y, aqui esse com esse e esse vai ficar mais 2x dy dx. Esse com esse dá mais, com esse vai dar menos 2y dy dx. Isso aqui é igual a isso tudo, 4x ao cubo mais 4y quadrado dy dx. Tá? Tem alguém que dá para cortar aí? 2x, né? O 2y dy dx. Tá? Vou passar aquela última parcela lá que tem dy dx, vou passar aqui para o lado de cá. E vou passar o 2y para lá, esse 2y também, que vai ficar 4y. Tá bom? Então, isso aqui vai ficar assim, ó. Eu já vou colocar toda em evidência, tá? Vai ficar dy dx. Tirando aqui, vai ficar só 2x. Desse cara aqui, vai ficar 2x também. E desse cara lá que está vindo, vai ficar menos 4y quadrado. Isso é igual. Do lado de lá estava 4x ao cubo. 2y com mais 2y dá 4y. Vai ficar menos 4y. Tá bom? Tá. Muito bem. Aqui vai dar 4x, tá? Vai aparecer 4 aqui, tem 4 aqui, tem 4 aqui. Vou cancelar todos esses 4, tá? Vai ficar dy dx. E já vou passar para o outro lado dividindo. É igual. O que foi que sobrou do outro lado? X ao cubo menos y. Embaixo sobrou x. X menos y quadrado. É isso, né? Isso. Tá bom? Essa. Não entendi. Repete. Aqui? Ah, aqui está o cubo, né? E eu escrevi o quadrado aqui embaixo, né? É isso que você está falando, né? Tá. Escrevi quadrado, não faz sentido. Aqui é o cubo. Tá. Então, esse carinha, ele aparece aqui também, né? Então, bem aqui é o cubo. Isso. E quando eu passei esse cara para o outro lado, vai ficar bem aqui, esse carinha aqui ao cubo. Tá.
Perfeito. E esse carinha vai aparecer embaixo ao cubo. Beleza. Ao cubo. Tá bom? Obrigado. Professor, e será que não dá para te fazer mais nada assim? Porque ó, tem um expoente aqui 3, expoente 3, expoente 1, expoente 1. Para. Não inventa. Não dá para fazer mais nada. Acabou, essa é a derivada, tá bom? Não procura as coisas onde não existem, tá? Então pronto, já sabemos calcular essa derivada. Tá dando para entender como se determina a derivada de forma implícita? Tá claro? Tá? Nota, a gente não tem explicitamente quem é a função. A gente não sabe, tá? Mas não é porque a gente não sabe que a gente não consegue calcular, tá bom? Então, já que a gente já sabe calcular a derivada de forma implícita, então, naturalmente, a gente vai querer saber qual é a reta tangente, então, né, de uma curva dado por uma função implicitamente. Tá? Então, o próximo exemplo é esse, x ao cubo mais y ao cubo. Esse é exemplo 3. Exemplo 3 é x ao cubo mais y ao cubo igual a 9. Eu quero saber a equação da reta tangente que passa pelo ponto 2, 1. Eu quero a equação da reta tangente que passa por esse ponto, 2, 1. Vamos ver se esse ponto 2, 1 faz parte dessa curva? Pega o 2, substitui aqui. 2 ao cubo dá 8. Pega o 1, substitui aqui. Vai dar 1. 8 com mais 1, 9. Então faz parte. Tá? Então o que é que a gente tem que fazer agora? Deriva. Tá bom? A gente vai derivar ela. Derivando isso aqui, vai dar 3x ao quadrado mais 3y ao quadrado dy dx. Isso é igual a 0. Tá bom? Então vai ficar assim, ó. Posso cancelar logo esse 3 aqui, tá? Posso dividir tudo por 3, já cancela esse 3. Vai ficar dy dx é igual... Esse cara passa negativo, menos x quadrado. E esse cara está multiplicando, passa dividindo. Y ao quadrado. Tá bom? Eu quero saber, o dy dx não é a derivada? A derivada da função, certo? A derivada da função no ponto, ele dá exatamente o quê? Quem lembra? O coeficiente angular da reta tangente. Tá? Mas olha, eu sei quem é x e sei quem é y. O x é 2 e o y é 1. Substitui aqui. 2 ao quadrado vai dar 4, 1 ao quadrado dá 1. Então isso aqui está dando menos 4. Então o coeficiente angular da reta tangente é menos 4. Tá bom? Então a reta tangente é uma reta decrescente. Tá? Mas a gente precisa determinar a equação da reta. A equação de toda a reta é dessa forma. AX mais B, certo? Eu já sei quem é o A. O A é menos 4. Tá? Então, Y é igual a menos 4x mais o B. Como é que eu faço para determinar esse B? Como eu faço? Substituo esse ponto. Ela tem que passar por esse ponto, certo? Então, o x é 2 e o y é 1. Vai ficar 1 é igual a menos 4 vezes o 2 mais o b. Isso aqui vai dar menos 8. Passa para lá, vai ficar 8 positivo. Então, vai dar 9. Esse é o valor do b. Então, a equação da reta tangente é menos 4x mais 9. Essa é a equação da reta tangente. Tá bom? Como é a curva? Não sei. Não sei. Vamos colocar aqui no GeoGebra. Olha. Vamos lá. X ao cubo mais y ao cubo igual a quanto? A 9, né? É isso? É, né? 9. Vou pegar o ponto 2, 1. Tá aí a equação. X ao cubo mais y ao cubo igual a 9 é essa curva.
tá? Faz isso aí, tá bom? Agora eu vou colocar a reta tangente. Y igual menos 4x mais quanto? 9. É isso, né? Olha lá, menos 4x mais 9. Então, realmente, a reta tangente é isso. Ó. Tá vendo? Toca só em um ponto nessa região. Nota que ela vai tocar de novo na curva, só que é distante desse ponto. Tá bom? A definição de reta tangente é tocar só num ponto lá na curva, é localmente, tá? Olha, essa curva, ela parece que ela está muito perto da função menos identidade, né? Deixa eu só ver aqui rapidinho. Y igual a menos x. Ah, legal, ó. Deixa eu só ver se é isso mesmo. Interessante. Então, quer dizer que essa função, essa curva aí, se você faz o limite de x indo para menos infinito, ela está se aproximando da função menos x. Se for para mais infinito, também se aproxima de menos x. Legal. Legal. Interessante. Exercício de vocês. Faz sentido isso? Deixa eu ver se faz sentido. Só um minutinho. Vamos olhar aqui para isso aqui rapidinho, que eu fiquei curioso com isso. X ao cubo mais y ao cubo igual a 9. Ela está dizendo que isso aqui se aproxima disso aqui, ó. Está se aproximando disso. Vamos ver se é isso mesmo que acontece? Passa o x ao cubo para lá. Y ao cubo é igual a 9 menos x ao cubo. Certo? Tira a raiz cúbica. Y é igual a raiz cúbica de 9 menos x ao cubo. Você concorda que isso aqui é maior que isso aqui? Concorda ou não? Sim ou não? Qual é a diferença das duas coisas? Que aqui tem um 9 somando, certo? Então esse cara fatalmente é maior que esse. Tudo bem? Certo? Ah, então, ó, posso cancelar isso aqui, ó. Menos x. Então quer dizer que realmente esse carinha aqui, ele se aproxima de um certo menos x, só que ele está sempre acima do menos x, porque tem esse fator 9, ó. Tá bom? Legal, né? Bacana, interessante. Muito bem. Olha lá. Hoje estamos apaixonados, né? Olha lá. Olha o cardioide. Né? Cardioide, uma curva bonitinha. Qual é a diferença do cardioide para a curva que eu apresentei no início da aula para vocês? É que o cardioide, ele não tem aquele bico lá embaixo do coração. Tá? Aquela curva que eu apresentei para vocês no início da aula, ele tem aquele bico. Tá bom? Muito bem. Deixa eu te dar logo a notícia. Eu gosto do cardioide. Gosto. Eu coloquei o cardioide na prova. Coloquei. Ele é tão bonito, né? É sim. Assim, eu quis colocar o cardioide na prova para vocês saberem que eu gosto de vocês. Né? Que, na verdade, isso é uma declaração, né? Assim, é algo apaixonante. Então, pensa no cardioide e pensa em retas tangentes ao cardioide. É isso que está na tua prova. Né? Como determinar as retas tangentes ao cardioide? Isso é fácil demais. É só derivar e isolar o dy dx. Né?
E se eu fosse você, eu lembraria também quando é que duas retas são perpendiculares, que a gente já falou aqui, né? Lembraria disso, tá? Então, pesquisa. E lá está o círculo, tá bom? Muito bem, mas como nem tudo é amor, a gente tem aquela primeira curva ali também, não é? Que é a curva do diabo, tá? Tá ali a curva do diabo ali. A curva do diabo não tá na nossa prova, tá? Não nessa. Pode estar na outra. E essa última daqui é o folha de Descartes, tá bom? Então tem aí 4 curvas bem interessantes do estudo de cálculo. E vamos continuar estudando. Vamos tentar determinar qual é a derivada dessa função f no ponto 1, sabendo que a f satisfaz essa equação implícita. Vamos lá. Então, exemplo 1, eu tenho f de x mais x ao quadrado, f de x ao cubo, isso é igual a 10. Eu quero saber... e eu digo para você que a função em 1, ela é 2, e eu quero saber quem é a derivada em 1. Você pega os coeficientes angulares dessas retas, e esse produto entre esses coeficientes angulares tem que ser menos 1. Tá? Tá bom? Só que essa definição ela dá um problema quando a gente tem algumas retas diferentonas. Por exemplo, se eu tenho uma reta que é assim, horizontal, tá? Horizontal nesse ponto. Nesse ponto x igual a p. Se, para ter uma reta perpendicular a ela, a gente precisa ter os coeficientes angulares, o produto dá menos 1, qual é o coeficiente angular dessa reta tangente? É quanto? Coeficiente angular dessa reta tangente, que é horizontal, 0. 0 vezes qualquer coisa vai dar 0. Então, se a gente fixar na mente que simplesmente retas perpendiculares são aquelas que os coeficientes angulares, o produto dá menos 1, a gente vai ficar sem resposta para esse momento, concorda? Tá? Então, quem seria a reta perpendicular que passa por esse ponto e é perpendicular à reta tangente? Quem seria? Se essa aqui é horizontal, como tem que ser a outra? A outra tem que ser vertical. Tá bom? E a reta é x igual a p. Tudo bem? É só aí que falha que aquele produto tem que dar menos 1. Tá bom? Então fiquem atentos a isso. Não se preocupa que não é isso que está na prova. Tá? Mas é só para vocês lembrarem. Tá bom? Muito bem. Vamos lá. Eu tenho essa equação, eu quero saber quanto é a derivada da função no ponto 1. Como é que faz? Diz para mim aqui, como é que faz? Deriva. Então vai aparecer aqui, ó, derivada da f mais... E aqui, como é que eu vou derivar isso aqui? Como é que eu vou derivar essa parte? Regra da cadeia, o que mais? Regra do produto, tá? Então, primeira derivada desse, derivada de x² é 2x. Derivada do primeiro vezes o segundo normal. Mais a primeira vezes a derivada da segunda, tá? Aí eu vou usar a regra da cadeia. O 3 vem para frente. f² vezes a derivada de f. Isso é igual a 0. Tá bom?
Agora, eu vou substituir no lugar do x, eu coloco 1. Tá? Então, vai ficar como? F' de 1 mais 2 vezes 1 vezes f de 1 ao cubo mais 1 ao quadrado vezes 3 vezes f de 1 ao quadrado vezes f' de 1. Isso é igual a 0. Tá? F' de 1 que eu quero descobrir. Vou deixar aqui. 2 vezes 1 é 2, vezes f de 1. Quem é f de 1? F de 1 é 2. Fica 2 ao cubo, mais 1 ao quadrado é 1, vezes 3 dá 3, vezes f de 1 é 2. Vai ficar 2 ao quadrado. 2 ao quadrado, vezes f' de 1. Isso é igual a 0, tá? Isso aqui vai dar 2 ao cubo é 8, vezes 2 dá 16. Vou passar o 16 lá para o outro lado. E vou colocar a f' de 1 em evidência. Tá? F' de 1 vezes. Tiro o f' de 1, sobra só 1 aqui. Mais 2 ao quadrado é 4, vezes 3 é 12. Isso é igual a 8, 16, né? Menos 16 do outro lado. Vai ficar f' de 1 igual menos 16 dividido. Aqui vai dar 13, passa dividindo. Então, essa é a derivada da função f no ponto 1. Tudo bem? Tá? Muito bem. Tudo bem com derivação implícita, pessoal? Tá ficando claro? Tá fácil, né? Ou muito fácil? Tá fácil? Tranquila? Tranquilo. Muito bem. Vamos para o item 2. G de x. G de x mais x seno de x. Opa, seno de g de x. Isso é igual a x quadrado. Eu quero saber quem é a derivada da g no ponto 0. Vai, me explica como é que faz essa. Quem se aventura a vir no microfone? Agora. Como é que faz? Indica alguém que saiba, então. Você sabe, vai. Indica alguém aí que fala, essa aí faz. Indica uma menina. As meninas sempre sabem. Vai por mim. Pode indicar, não vai errar. Pensa assim, na vida existem pérolas. Então você indicou a pérola. Ah, é pérola. Como é que faz? Pode falar daí mesmo. Como você faria? Que era a derivada da G. Diz para mim. Como você faria? Oi? Alguém ajuda a pérola? Pérola, agora é a hora da vingança. Indica um menino que saiba. Você quer fazer? Vai. Pode fazer, vai. Derivada da G, perfeito. Tá certo. Derivada da G mais... Oi? Você já está usando a derivada, que derivada de x é 1. Certo? Que então está usando aqui a regra do produto. Então, vou colocar aqui, tá? 1 vezes o seno de gx. O que mais? Mais x. Olha só o que ela fez. Derivada do primeiro vezes a segunda normal. Mais a primeira vezes a derivada da segunda. Então, a derivada desse é cosseno de gx. Está faltando alguma coisa. Observa que o seno tem uma composição aqui. Então, tem que aplicar a regra da cadeia. Então, a derivada do seno é cosseno. Agora, vezes o quê?
derivada da g, tá? Que é a regra da cadeia, tá bom? Isso aqui é igual 2x. Perfeito. Muito bem. E agora? Colocar o g' de x em evidência. Tá. G' de x é... Opa. Vezes... Aqui sobra 1. Aqui não tem. Eu vou passar esse cara para o outro lado. Aqui tem. Vai ficar mais x vezes o cosseno g de x. Isso é igual 2x. E esse cara passa para lá. Menos seno g de x. Certo? Tá bom? E agora? Passar essa parte para lá. G' de x é igual a 2x menos seno de g de x dividido por 1 mais x cosseno de g de x. Tá. E agora? Quem que a gente quer? A gente quer g' de 0, certo? Isso aqui que a gente quer. O que a gente faz agora? O x igual a 0. Então vai ficar g' de 0 é igual a 2 vezes 0 menos seno de g de 0 dividido por 1 mais 0 vezes o cosseno de g de 0, certo? Vou escrever bem aqui no lado. Então vai ficar assim, ó. G' de 0 é igual. Aqui vai dar 0, aqui vai ficar menos o seno de g de 0. Dividido, e aqui embaixo vai ficar, aqui dá 0, vai ficar 1. Então, não fica mais nada, né? Olha, agora há pouco, foi dado para a gente quem era o f de 1, né? Que era o que aparecia pelo meio do caminho, lembra? Tinha o f de 1. Aqui, o que tem é um g de 0, mas não foi dado para a gente. Não implicitamente, ele está aí. Quanto é o g de 0? Quanto é o g de 0? 0? 0. Por quê? Basta substituir aqui na equação. Tá? No lugar do x você coloca 0. Então vai ficar g de 0 mais, aqui coloca 0, certo? 0 vezes isso vai dar 0, e 0 ao quadrado é 0. Então g de 0 é 0. Tá bom? Então não foi dado pra gente, mas dá para você saber. G de 0 é 0. Então continua. G' de 0 é igual a menos o seno de 0. Então, G' de 0 é 0. Tá bom? Tudo bem? Beleza, muito bem. Obrigado, Pérola. Pérola, já vai pensando quem é o próximo que vai fazer aí. Pode ficar em pé, olha para o auditório. Escolha aquela pessoa que é safa. Vai fazer. Vai fazer. Confio na sua escolha. Vamos lá. É o item 3. O item 3 eu quero a equação da reta tangente a essa curva. Então, a curva é seno de x mais y igual a 2x menos 2y. Eu quero saber isso no ponto π. No ponto π. Quem é que vai, Pérola? Quem? Gabriel. De que curso Gabriel é? Engenharia? Engenharia sanitária. Muito bem. Gabriel. Vai.
Diz pra gente. Derivo seno, que é cosseno. Tem alguma coisa dentro. Então, sempre que tem alguma coisa dentro da função, tem que usar o quê? Regra da cadeia. Tá? Então, vezes a derivada de quem tem dentro. X mais y, derivada disso. Tá? Isso aqui é igual. E agora? Deriva esse lado. Como é que fica? 2 menos 2 vezes o quê? Derivada de y. Vou colocar y linha aqui, tá? Muito bem. Vamos só arrumar isso aí. Vai ficar cosseno de x mais y vezes a derivada disso. Como fica? Derivada de x é quanto? 1. Certo? Mais a derivada de y a gente não sabe. Então fica y linha. Isso é igual a 2 menos 2y linha. E agora, o que é que a gente faz? Quer fazer isso? Vamos substituir direto logo. A gente já sabe quem é o x, quem é o y, que o x é π e o y é π. Vou substituir logo direto. Vai ficar cosseno π mais π vezes 1 mais y' é igual a 2 menos 2y'. Tá? Cosseno de 2π é quanto? É 1. Tá? Então isso aqui vai embora. Vai ficar só 1 mais y' é igual a 2 menos 2y'. Passa esse cara para cá, vai ficar 3y', certo? E passa 1 para lá, que vai ficar 1. Vai ficar y' é igual a 1/3. O que significa 1/3? O que significa? Que o coeficiente angular da reta tangente no ponto π é 1/3. Tá bom? Então, essa reta é crescente, tá? Muito bem. Então, y igual a ax mais b. Essa é a equação da reta tangente. Vai ficar y é igual. O a é 1/3. Tem que passar por esse ponto, certo? Vai ficar π é igual a 1/3 de π mais o b. Passa 1/3 de π para cá. Vai ficar π menos π sobre 3 é igual a b. 3 vai dar 2π sobre 3. Esse é o b. Então, a equação da reta tangente é x mais 2π sobre 3. Essa é a equação da reta tangente nesse ponto. Tá? Vamos ver? Vamos lá para o GeoGebra. A nossa equação é seno de x mais y, não é isso? Igual ao quê? 2x menos 2y. 2x menos 2y. Olha aí. É como se fosse um seno inclinado, né? Essa é a equação dela, tá? Esse é o gráfico dessa equação. Vamos colocar agora a reta. Vamos colocar o ponto primeiro, que é π. Vamos ver onde é que está esse ponto. Está ali o ponto π, tá? Agora vamos colocar a reta tangente ali, tá? Então, y igual, como é a reta tangente? X mais 2π sobre 3. X mais 2π sobre 3. Aí, ó. Olha lá a reta tangente como é que é, ó. É uma reta tangente diferente, né? Porque ela é aquele tipo que corta a curva, tá? Nota, vou aproximar aqui rapidamente. Olha, antes do ponto, o gráfico está por baixo. E depois do ponto, o gráfico está por cima. Tá bom?
dessa reta tangente, tá? Isso aqui vai ser uma coisa que a gente vai precisar lembrar quando estiver estudando sobre concavidade, lá na frente. Antes aqui do ponto, é como se a curva fosse fazer aquele negócio da parábola para baixo, tá? E depois do ponto, é como se a curva tivesse uma concavidade para cima, tá? Aquela curva da parábola, tá bom? É como se fosse isso, tá? Isso a gente vai precisar entender mais na frente. Muito bem, muito bem, muito bem. Gabriel, vamos para a curva do diabo. Quem é que você escolhe? Quem é que você escolhe para fazer? Quem é? Um amigo da engenharia da computação ali. Como é seu nome? Luiz. Luiz, que vai fazer para a gente. Projeta para a gente o slide, por favor. Então, a curva do diabo é essa aí, ó. Y² vezes y² menos 4. Isso aí é igual a x² vezes x² menos 5. Eu quero no ponto 0 menos 2. Tá bom? Ponto 0 menos 2. Vamos ver primeiro se o ponto 0 menos 2 está na curva, tá? Pega o x0. Substitui onde tem x, você coloca 0. Então, esse lado aqui vai dar 0. Então, sobra só isso. Tá ok? Quando é que esse produto vai dar 0? Se o y for 0, não é o que nos interessa, ou se esse cara for 0. Esse cara só dá 0 se o y for 2, não é o que nos interessa, ou se o y for menos 2, é o que nos interessa. Então, esse ponto realmente faz parte da curva. Tá? Muito bem. O problema nos diz para determinar a reta tangente nesse ponto, no ponto 0 menos 2, tá? Então, diz pra gente, Luiz, como é que a gente faz? Regra do produto aqui, como é que vai ficar? 2y vezes o quê? Não. Lembra que o y é uma função de x. Então, tem que usar aqui a regra da cadeia. O que está faltando? Isso, o dy dx. Tá? Está faltando isso. Então, a derivada da primeira é isso, vezes a segunda normal. Mais, continua para mim. A primeira, que é y², a derivada da segunda. Só que aqui é constante. Então, a derivada desse cara que eu já sei que é isso aqui. Tá? Então, vou escrever aqui, que é 2y dy dx. Isso aqui é igual. Continua. A derivada desse é quanto? 2x. Então, a derivada da primeira vezes a segunda normal. Mais a primeira vezes a derivada da segunda. E agora, o que você faz? Esse cara em evidência. Então, dy dx em evidência. Vai sobrar quem? Vai sobrar 2y vezes esse cara. Já vou multiplicar aqui, tá? 2y². Esse vezes esse vai dar menos 8y. Mais esse vezes esse vai dar 2y². Certo? Me corrija se tiver algum problema, tá? Isso aqui é igual a esses caras lá, que vai dar 2x² menos 10x, e o último lá é 2x². Tá bom?
Então, só organizando, dy dx vezes, esse com esse vai dar 4y ao cubo menos 8y, isso é igual, esse com esse vai dar 4x ao cubo menos 10x. E agora, o que você faz? Esse cara aqui? Vamos passar para o outro lado, então. Vai ficar dy dx é igual 4x ao cubo menos 10x dividido por 4y ao cubo menos 8y. Agora faz o quê? Aplica num ponto, tá? Olha, o importante de vocês fazerem isso, que foi a mesma coisa que a Pérola fez ali também, olha lá, lembra que ela fez aqui a derivada da função? Obteve isso? O importante de você fazer isso é que você está determinando a derivada da função em todos os pontos, tá? Aí você só precisa saber qual é o ponto para substituir, tá bom? Mesma história aqui, ó. O Luiz fez aqui pra gente, essa é a derivada da curva, tá? A derivada do y. E agora você só precisa saber qual ponto que você quer trabalhar. Bem, o x é 0, mas o x está todo no numerador. Então isso aqui vai dar 0. Não precisa nem substituir o y, tá bom? Então, a derivada em x, quando o x for 0, isso dá 0. Luiz, o que significa isso? Pensa aí, o que é que significa? Alguém ajuda o Luiz, o que significa? O quê? Isso. Então, o coeficiente angular é 0, significa que a reta tangente é paralela ao eixo x. É isso que significa, tá? Então, vamos pegar essa equação e vamos colocar aqui no GeoGebra. Vamos ver como fica. Então, isso é y ao quadrado vezes y ao quadrado menos 4. Isso é igual a x quadrado vezes x ao quadrado menos 5, é isso, né? Menos 5. Pronto. Está aí a curva do diabo. O ponto que a gente queria é no ponto 0, menos 2, não é isso? Está lá, nesse ponto bem aqui, ó. Tá ok? Nesse ponto, a derivada dá 0. Realmente a derivada dá 0 nesse ponto. A reta tangente é isso aqui, passa por aqui assim, tá? Então a gente pode pegar aqui, reta tangente. Por que quando eu pedi aqui para o GeoGebra, para ele me dar as retas tangentes que passam por esse ponto, por que ele me deu um monte de retas tangentes? Alguém sabe me explicar? Oi? Por exemplo, vou pegar essa aqui, essa reta, vou colocar ela com uma outra cor. Essa reta, vou colocar uma cor vermelha. Essa outra reta, vou colocar aqui uma cor verde. Essa outra reta, vou colocar uma cor azul. E essa outra reta, vou colocar uma cor lilás. Olha, eu pedi retas tangentes. Eu pedi retas tangentes que passassem por esse ponto. Mas, quando a gente fez as contas, a gente achou essa reta preta aqui, concorda? Foi? Que essa é a horizontal. Por que o GeoGebra está me dando mais outras 4 retas?
Essa é a pergunta. Porque o GeoGebra me deu 4 respostas, se na hora de fazer as contas eu só consigo exibir uma. Diminuindo a pergunta, por que apareceu essa reta vermelha? Porque ela é tangente a esse ponto aqui em cima, ó. Ela não é tangente a esse ponto aqui embaixo, ok? Quando eu pedi para o GeoGebra, eu falei assim, ó, me dá as retas tangentes que passam por esse ponto aí embaixo. Eu não disse para ele que era tangente nesse ponto, entende? Entende a pergunta? Então, essa reta vermelha, ela é tangente naquele ponto lá em cima, tá? Se você olha para verde, essa verde, ela é tangente a esse ponto aqui em cima, tá? Mas, coincidentemente, ela passa por esse ponto. Essa azul, ela é tangente a esse ponto aqui em cima. E essa lilás, ela é tangente a esse ponto aqui em cima, tá? Agora, você sabe me dizer por que apareceram 4 retas tangentes e não 5? Alguém me dá uma resposta geométrica? Por que me apareceram 4 novas retas tangentes e não 5 novas? Porque o eixo Y é o quê? Não. 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 Projeta lá a imagem da curva, por favor. Olhem para a curva. Olhem para a curva e olhem para o eixo Y. Alguém consegue entender agora? Escutem. Escutem que essa equação está falando com vocês. Não. A curva do diabo está falando, vai. Não é para você escutar o capeta, é para escutar a curva. O quê? Não. Não. Oh, quem falou? Quem falou? Você escutou, não escutou? Ele escutou, sabendo. Ele escutou a curva falando com ele. É porque o eixo Y é um eixo de simetria dessa curva. Ok? Tudo que acontece do lado direito, acontece a mesma coisa de forma simétrica ao lado esquerdo. Se no lado direito eu tenho 2 pontos de tangência, no lado esquerdo também tem que aparecer 2 pontos de tangência. Entenderam? Legal, né? Muito bonito, muito bonito. Muito bem, obrigado. Nosso colega tem uma audição boa. Então eu quero saber agora a derivada implícita de ordem 2 dessa curva. Eu parei aqui, né? Luiz pode escolher já uma pessoa para fazer a próxima questão. Olhe aí para o auditório, veja quem é que você mais gosta. Eu quero agora x ao cubo mais y ao cubo igual a 1. Eu quero saber quem é a derivada de segunda ordem. Já escolheu, Luiz? Quem? Ele do ITEC. Qual é seu nome? Alan. Alan, qual é seu curso lá no ITEC, Alan? Engenharia de Telecomunicações. Muito bem, Alan. Diga pra gente, como que eu acho... Quer ir no microfone? Não? Vai lá, sua voz parece bonita. Vai, como é que a gente faz? Vai, então explica pra mim. 3
x ao quadrado mais 3y ao quadrado dy dx, perfeito, igual a zero. Muito bem. Já achei a primeira derivada, mas eu quero a segunda. Continua, então. 6x mais 6y Você vai fazer o que aqui? Regra do produto. Tá, então diz, como vai ficar? 6y dy dx. Olha, isso aqui é a derivada desse, certo? Vezes dy dx. Então, a derivada da primeira vezes a segunda normal. Mais 3y ao quadrado Então, a regra diz derivada da primeira vezes a segunda normal, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Como é a derivada dessa? Então, vamos escrever assim, ó. Você tem que fazer uma derivada, certo? Em relação a uma variável x, certo? Então, vamos usar essa notação. Então, vai ser a derivada em relação a x de quem? Disso. Tudo bem? Tá? Isso é igual a zero. Tá bom? Muito bem. Então, vai ficar 6x mais 6y. Olha, essa coisa vezes essa coisa não é a mesma coisa? É ela ao quadrado, então. Certo? Vai ficar dy dx ao quadrado mais 3y ao quadrado. Isso aqui não é derivada de segunda ordem? Eu posso escrever, então, y duas linhas. Concorda? Tá? Esse aqui é o y duas linhas, que é o que a gente quer. Certo? Então, só vou pegar esse cara agora e passar para o outro lado. Tá? Vai ficar y duas linhas é igual esse cara, esse cara e esse cara, tudo para o outro lado. Vai ficar menos 6x menos 6y. Isso aqui não é a derivada de y? Então, vou colocar y', tá? Y' que está ao quadrado. Tudo bem? Passa esse cara tudo para lá. Esse cara está multiplicando, passa dividindo. 3y ao quadrado. Pronto. E aí termina. Essa é a derivada de segunda ordem. Tudo bem? Tá? Muito bem. Muito bem, muito bem, muito bem. Agora vamos para uma fórmula belíssima de derivação, que é aquela potência de funções. Tá? Função elevada a função. Como é que se deriva isso? Olha lá, se você tiver y igual a f de x elevado a g de x, tá bom? Você quer que a f seja uma coisa positiva, tá? E tem todo o mecanismo de como se fazer, então eu vou só colocar a fórmula direta aqui para vocês. Vocês podem olhar na nota de aula, senão a gente não vai conseguir finalizar a parte de inversa, tá? Observa que é só você aplicar o logaritmo e aplicar a regra de derivação. É meio que direto a coisa, tá? Então, a fórmula que você vai achar é a derivada disso é a própria função vezes o quê? A derivada de um produto. O logaritmo da f. Essa é a fórmula para você derivar esse tipo de função. Se você tiver uma função elevada a outra função, você deriva dessa forma. Tudo bem? É isso que você tem que fazer, tá? Então, vamos pegar exemplos.
Vamos ver como é que a gente faz. Um exemplo. Exemplo 1. X elevado a x. Olha lá. A sua função é x elevado a x. Como é que eu derivo isso? Vou usar essa fórmula, tá? Então, x elevado a x, como é a derivada disso? É assim, ó. É ela mesma vezes a g. Quem é a g? Não é o expoente? Então, o expoente aqui é x. O expoente vezes o logaritmo da f. A f é a base. Quem é a base aqui? X. E eu derivo isso. Tá bom? É isso que tem que fazer, tá? Então aqui vai ficar assim, ó. X elevado a x vezes... Aqui tu tens um produto, tem que derivar o produto. Então, derivada da primeira, que é 1, vezes a segunda normal. Mais a primeira vezes a derivada da segunda. A derivada do logaritmo é 1 sobre x. Aí você cancela aqui, ó, vai ficar 1. Então, sua resposta vai ser x elevado a x vezes 1. 1 vezes o logaritmo é o logaritmo. Então, logaritmo mais 1. Essa é a derivada de x elevado a x. Tá bom? Tudo bem? Muito bem. Vamos para o exemplo 2. Eu vou fazer o exemplo 2, vocês que vão fazer para mim o exemplo 2, e depois a gente demonstra a derivada da função inversa. G de x é igual a x elevado ao seno de 3x. Vamos lá. Como é que a gente vai derivar isso aqui? Como você faria? X elevado a seno de 3x vezes quem? Seno de 3x vezes ln de quem? De x. Perfeito. Muito bem. É só seguir o que a fórmula diz, tá? Mantém a função, aí multiplica pelo expoente vezes o logaritmo da base. E deriva isso, tá? Então, isso aqui vai ficar g' de x é igual a x seno de 3x. Como é que vai ficar essa derivada aqui? Diga lá, como fica? Cosseno de 3x vezes 3, perfeito. O que é que ele está usando aqui? Ó? A derivada do seno vezes a derivada de quem está dentro. Então, ele está usando a regra da cadeia, tá? Então, a derivada da primeira vezes a segunda normal. O que mais? Mais seno de 3x vezes quem? 1 sobre x. Beleza, beleza. Então agora a gente vai só arrumar, né? Bem, não há o que arrumar, porque só vai colocar o 3 aqui na frente, o x aqui embaixo, deixa assim mesmo. Tá bom? Então essa é a derivada. Beleza? Tá, então essa é a derivada da função x elevado a seno de 3x. Muito bem. Vamos ver como é que se deriva a função inversa? Vamos ver como deriva a função inversa. Vou fazer aqui que eu preciso de mais espaço. Esse vai ser o único resultado que a gente vai provar hoje. Olha lá. Então, o que é que eu tenho por hipótese? Esse aqui é o nosso teorema, tá? O que é que eu tenho por hipótese? Eu tenho que a f é inversível. Ou seja, tem inversa essa função. A inversa dela
Inversível com inversa G. A inversa é G. Eu te falo que a f é derivável em quê? Isso aqui é derivável em quê? Tá? Onde esse Q é G de P. Tá bom? E eu te digo mais ainda, que essa derivada em Q, ela é diferente de zero. Tá? E eu digo o seguinte, se a G é contínua em P, G contínua em P, então a G é derivável em P, e a derivada de G em P é esse quociente aí. F' de G de P. Tá? Isso que a gente tem que provar. A gente tem que provar isso. Tá? A gente tem que provar que quando eu derivar G no ponto P, tem que dar isso. Tá bom? Então vamos demonstrar isso aqui. Vamos demonstrar. Bem, a gente quer saber essa derivada, então vamos atrás logo desse quociente. Tá? Vamos ver o que a gente obtém desse quociente. G de x menos G de P, x menos P. Vamos ver o que esse quociente nos dá. Tá? Eu disse para você que a f ela é inversível e a inversa dela é a g. Tá? Se a inversa dela é a g, vê se você concorda comigo. Quando eu fizer f de g de x, isso aqui vai dar x, porque uma é a inversa da outra. Tá? Se eu fizer f de g de p, isso vai dar p. Tá bom? Porque uma é a inversa da outra. Tá? Então, olha, onde tem x, eu vou colocar f de g de x. Onde tem p, eu vou colocar f de g de p. Então, isso aqui é a mesma coisa que g de x, g de p, dividido por f g de x menos f de g de p. Tudo bem? Tá? O que mais? Eu vou fazer o seguinte agora, ó. Vê se você concorda comigo. Se você tem a fração 2/3, isso aqui não é a mesma coisa que 1 dividido por 3/2? Sim ou não? Que conserva a primeira e multiplica pela segunda invertida. Tá? Então isso aqui é a mesma coisa que isso. Tá bom? Muito bem, vou usar essa ideia. Então eu vou inverter essa fração aqui. Tá? Vou inverter ela. Vai ser assim, ó. Isso aqui é igual a 1 dividido por quem? Por esse cara dividido por esse. F de g de x menos f de g de p dividido por g de x menos g de p. Tudo bem? Tá? Isso que eu fiz aí. Muito bem. Agora vamos fazer o seguinte, olha. Eu quero saber se esse limite aqui existe, ó. De x indo para p. É isso que eu quero saber, se esse limite existe. Então eu quero saber se esse limite aqui também existe. De x indo para p. Essa que é a pergunta, tá? Será que existe? Aí eu deveria colocar aqui um limite aqui, tá? De x indo para p. Essa é a pergunta. Será que existe esses limites? Tá bom? Então, olha, limite do quociente é o quociente dos limites, tá? Então esse limite vem aqui para baixo, tá bom? Então, se esse limite existir, vai ficar assim, ó, igual limite de x indo para p de quem? Da f da g de x menos a f da g de p, isso tudo dividido por g de x menos g de p. Tá bom? Isso que a gente quer. Agora,
Vamos fazer uma mudança de variável. Vamos mudar de variável. Vamos chamar U. U é igual a G de X. Tá bom? Vou chamar essa G, vou chamar de U. Tá bom? O X não estava indo para P? O X estava indo para P. Então, o X, ele ia para P, certo? Se o X vai para P, a U vai para quanto? O X não vai para P? Então, o U vai para quanto? Para G de P, concorda? Então, essa aqui está indo para G de P, certo? Tudo bem? Por que ela vai para G de P? Por que eu sei que ela vai para G de P? Porque a G, ela é contínua em P. Tudo bem? Então, é o próprio valor da função no ponto. Mas o que é G de P? G de P é Q. Então, isso aqui é Q. Então, se o X vai para P, o U está indo para Q. Então, isso implica que o U vai para Q. Tá? Então, vamos pegar. Isso aqui é igual 1 sobre o limite. Antes era X tendendo a P. Agora é U tendendo a Q. U tendendo a Q. De quem? Da F. G de X. G de X agora é U. Menos F. G de P. G de P é Q. F de Q dividido G de X é U menos G de P é Q. Tá ok? Agora continuando. Observe. Isso aqui o que é? O que é isso? É a derivada de quem? Da F em qual ponto? No ponto Q. Ok? A derivada da F no ponto Q é diferente de 0. E ela existe. Então isso aqui é igual a 1 sobre a derivada da F no ponto Q. Tudo bem? Existe, é diferente de 0. Perfeito. O que é Q? Q é G de P. Mas o que é isso tudo que a gente está fazendo? Isso aqui nada mais é que a derivada de quem? De G no ponto P. Portanto, a derivada de G no ponto P é 1 sobre a derivada da F G de P. Entenderam? Tá? Então está aprovado o nosso resultado. Tá? A gente queria provar que a derivada da G no ponto P é a derivada da F aplicada no G de P. Tá bom? Olha a grandeza do resultado. Que se tu queres a derivada da inversa, você pode não saber quem é a derivada da inversa. Você só precisa saber a derivada da inversa dela, que é a derivada da F. Tá? E faz a conta. Vocês vão ver agora no exemplo que a gente vai fazer. Olha o exemplo que a gente vai fazer agora. Quem é a derivada do arcseno? Se eu tiver isso aqui, G de X é igual a arc
seno de x. A pergunta é, quem é a derivada disso? Quem é a derivada do arcseno? O que foi que ele disse para mim? Se eu quero a derivada do arcseno, eu tenho que pegar a derivada da inversa dela. Quem é a inversa do arcseno? É o seno. Entendeu? Então, olha, a derivada dessa coisinha aí é quem? É 1 sobre a derivada da inversa. Então, eu vou colocar bem aqui, ó. Se essa é a função, a inversa dela é o seno. Essa aqui é a inversa. Tá bom? Então, a derivada da inversa, que é cosseno. Tudo bem? A derivada do seno é cosseno. Eu tenho que aplicar agora no ponto, né? Então, vou pegar ela. Cosseno do arcseno de x. Então, essa é a resposta. Essa é a derivada do arcseno. Aí você diz assim, mas peraí, mas está muito feio isso. Está muito feio. Cosseno do arcseno é um negócio que não é muito palpável. Vamos atrás de quem é esse cara, então. Tá? O que a gente sabe sobre cosseno do arcseno? Vê se você concorda comigo. O cosseno do arcseno de x ao quadrado mais o seno do arcseno de x ao quadrado, isso dá quanto? 1. Na identidade fundamental, cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado dá 1, certo? Então isso aqui tem que dar 1. Mas olha, isso aqui não é a função e a inversa dela? Se eu faço a composição entre a função e a inversa dela, dá quanto? Da identidade, só que está ao quadrado. Então isso aqui vai ficar cosseno ao quadrado do arcseno de x, mais x ao quadrado. Isso é 1. Tá bom? Então, como é que vai ficar? Vai ficar cosseno ao quadrado do arcseno de x, isso é 1 menos x quadrado, certo? 1 menos x quadrado. Você vai lembrar, quando quiser ver lá o arcseno, quando a gente falou, que ele fica variando entre 1 e menos 1, tá? O domínio dele, entre 1 e menos 1. Então, esse cara aqui nunca fica negativo. Então, você pode passar a raiz para lá. Vai ficar cosseno do arcseno de x, isso é a raiz de 1 menos x quadrado. Então, a gente acabou de provar que a derivada do arcseno de x é quem? É 1. Era 1 sobre o cosseno do arcseno, certo? Só que o cosseno do arcseno eu já sei quem é. É raiz de 1 menos x quadrado. Então, essa é a derivada do arcseno. Tá bom? Dever de casa, calcula a derivada do arccosseno. Calcula a derivada do arctangente, né? Se divirtam. Tá bom? Se divirtam. Da mesma forma, estamos em derivada. A gente tem uma função e a gente quer saber quem é a derivada dela, que é essa. Daqui a alguns dias, a gente vai querer fazer o processo inverso. Eu tenho uma coisa e eu vou perguntar, qual foi a função que quando eu derivei, deu isso? A resposta é isso. E o nome desse assunto é integral. Bom? Esse é o próximo assunto, tá? Então, até mais, pessoal. Boa prova para vocês na sexta. Bom descanso. Tchau, tchau.